Vamos abrir a nossa Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas 10:38. Sei que já ouvimos louvores, sabemos que Deus habita no meio dos louvores, sabemos que já foi feita a oração, onde está escrito que onde tem 2, 3 ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente. Sabemos que o Senhor está aqui porque a palavra dele não volta vazia. Né? Sabemos, como a irmã já meditou, já leu os Salmos 23, que é algo muito lindo. A gente precisa tomar posse da palavra e praticar, para que verdadeiramente as bênçãos do Senhor estejam na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui no livro de Lucas 10:38 nos fala sobre a Marta e a Maria. Né? Nos fala algo sobre duas pessoas que serviam a Deus, mas uma era inclinada para as coisas natural, a qual sabemos que é necessário fazer, e outra que era inclinada para as coisas de Deus. Que nós vamos ser aquela pessoa que sejamos inclinadas para as coisas de Deus. Sabemos que tudo nós precisamos a fazer, mas o Senhor, Ele nos instrui que nós devemos buscar o reino dEle em primeiro lugar, né? Ele diz, e as demais coisas Ele acrescenta. Então, quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, sabemos que não existe nada que Ele não possa fazer em nossas vidas. Aí diz assim, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, aproximando-se, disse, Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, para o qual não lhe será tirada. Então é algo maravilhoso. Nós observamos que quem foi que chamou para entrar na casa? Foi a Marta. A Marta chamou ao Senhor Jesus para entrar na casa. E muitas das vezes, irmãs, podem sentar em nome de Jesus, pode ficar sentada. Né? Então, a Marta, ela chamou o Senhor Jesus para entrar na casa dela. E nós convidamos ao Senhor Jesus para entrar no nosso coração. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos que entender que nós precisamos dar prioridade ao Senhor. E muitas das vezes nós não damos prioridade. Às vezes nós damos prioridade às demais coisas, involuntariamente. Não é que estamos fazendo coisas que não deveríamos, não. Mas às vezes nós, como ela foi cuidar dos afazeres e deixou Jesus para depois. Né? Então nós devemos fazer o quê? Buscar o Senhor primeiro. Primeiro eu vou buscar ao Senhor. E depois é que eu vou fazer as demais coisas. Porque se nós analisarmos, nós como dona de casa, temos tantos afazeres. Se nós formos cuidar, né, da casa, a irmã que tem loja ali, for cuidar nas nossas coisas naturais, o que que acontece? Quando terminarmos, estamos tão cansadas e afadigadas. E quando nós nos turbamos para orar, nós dormimos. Já aconteceu que às vezes pessoas me dizem, pastor, eu estava orando, sabe que não, estava eu falando, até praticamente rezando. Por quê? A gente às vezes está tão distraída na hora da oração, por causa do cansaço, por causa das demais coisas que nós colocamos no lugar do Senhor. E quando é na hora de buscar o reino de Deus, nós estamos cansados. Então, a Marta, ela recebeu em sua casa, mas ela não priorizou. E quando nós não priorizamos ao Senhor,
vem muitas guerras, vem muitas lutas. E nós às vezes dizemos, mas a minha vida está na mão do Senhor. Mas eu entreguei a minha vida a Deus. Entregou, mas faz o que quer. Entregou, mas não prioriza. Isso o Senhor Jesus, ele disse na palavra dele, que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor a ele disse que não é digno. Às vezes nós entregamos a nossa vida a Jesus, mas cuidamos de muitas coisas e deixamos Jesus lá no canto. A palavra de Deus nos fala que quando o Senhor Jesus ele estava naquele barco, todo mundo usa a frase, quando Jesus está no barco, só que Jesus estava no barco com aqueles discípulos, mas os discípulos não deram crédito a Jesus a ponto dele dormir. Se eu chegasse aqui e ficasse aquela coisa assim monótona, a irmã ali nem ligasse, eu ia dormir, eu estava com sono, cansada. Então, não deram crédito a Jesus. O que foi que Jesus fez? Foi dormir. E quando Jesus dormiu, veio a tempestade. Irmãos, muitas vezes na nossa vida está uma tempestade, é porque nós não estamos priorizando a Jesus e estamos deixando Jesus no canto. Ele chega a dizer, olha, clame a mim, que eu vou te responder. Mas muitas vezes nós clamamos e o nosso clamor não chega ao teto. Por que não chega ao teto? Porque às vezes estamos tão cansados, tão afadigados, estamos como a Marta, que convidou ao Senhor. Mas o que foi que ela fez? Ela não valorizou. Mas a Maria não convidou Jesus para entrar, mas deu crédito. O que significa, pastora? Que muitas vezes nós entregamos a nossa vida a Jesus, não priorizamos. E muitas das vezes, as pessoas que estão até buscando a Deus, que não entregaram nem a vida para Jesus, fazem melhor do que os filhos. É por isso que a palavra de Deus nos é bem clara. Quando aquela mulher chegou diante do Senhor e disse, Senhor, quando ele disse, não é nicho que eu dei o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ele disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Por quê? Porque nós, como filhos de Deus, estamos desperdiçando aquilo que Deus conquistou na cruz através de Jesus. Jesus, quando ele disse, Pai, está consumado, foi consumado tudo na nossa vida, mas nós precisamos estar como a Maria, estar atenta à palavra de Deus, estar buscando Ele, não vamos deixar Ele dormir no barco. Eu hoje estou tão cansada, às vezes a gente começa a meditar, é tanta coisa, o telefone toca, é tanta coisa que acontece e a gente não se concentra. Muitas vezes a gente dá o melhor ao nosso amigo, nosso vizinho, o filho, o marido, mas a gente não dá o melhor ao Senhor. E nós sabemos que só o Senhor pode nos livrar do dia mal, pode nos dar o livramento, pode fazer e nos dar tudo aquilo que precisamos. Aí, continuando, e tinha uma irmã chamada Maria, o qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Irmãos, o Senhor Deus, ele diz, quem deu crédito à nossa pregação é quem ouve. Tem pessoas que escutam. Chega ali e pergunta, o que foi que aconteceu? Eu era péssima na escola. Quando chegava na escola, qual foi o assunto? Eu não sabia. Porque, na verdade, eu não dava crédito. E, às vezes, nós não damos crédito à palavra de Deus. Às vezes, Jesus está usando o homem de Deus para falar conosco e tem alguém do nosso lado. São as distrações. Jesus fala aqui na mensagem sobre as distrações. Hoje, isso tem sido as distrações na igreja, na nossa vida. E muitas distrações que o diabo tem colocado. Para quê? Para roubar o tempo. Para tirar o tempo que é para a gente dedicar ao nosso Senhor. Aí ele continua dizendo, e tinha uma irmã chamada Maria, o qual assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Irmãos, a distração é uma estratégia do inferno. A distração, o desânimo, o cansaço. Com quem não já aconteceu? Às vezes está bem, mas quando chega na igreja que começa a palavra, parece que tem um chumbo no olho. Você quer abrir o olho e o olho quer fechar. Senta alguém do teu lado.
Às vezes não é com você. É tic, 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 tic. A menina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. São as distrações colocadas pelo inferno para tirar, para roubar a semente. Naquele momento, pode ter certeza que era o momento que Deus preparou para te abençoar. E o diabo enviou aquela distração. A Bíblia nos diz que uma porta, ela é grande e ela é eficaz, ela é poderosa. Mas ele diz, adversários. Os adversários não querem que nós entramos pela porta que o Senhor Jesus abriu para nós. Então nós precisamos ficar atentos com tudo isso. Nós precisamos entender que nós temos um adversário, a qual ele não dorme, ele não cochila e ele age das piores maneiras ou das coisas mais simples. E nós precisamos ficar atentos. A Bíblia diz que nós precisamos andar em espírito. Porque eu vou entender, quando eu estou em espírito, que tudo que vem para eu não ouvir a palavra de Deus é artimanha do diabo. E quando a gente espiritualiza as coisas, a gente vence melhor. A gente não fica chateado com a síndica, com o vizinho, com não sei quem, porque a gente sabe que ali é uma estratégia do diabo. E nós precisamos entender. A palavra de Deus nos fala que Paulo, ele tinha um espinho na carne. E ele orou para Deus tirar aquele espinho. Por que que Deus não tirou? E Paulo tinha uma comunhão tremenda. Ele já tinha ido ao terceiro céus para que ele não se exaltasse. Aí ele disse, Deus disse a ele que a graça dele bastava. Irmãos, temos que entender que sempre vai aparecer aqueles espinhos na carne para nos afligir, que dói, que machuca, que fere. Mas nós precisamos fazer como estava Maria, prostrada, ouvindo aos pés do Senhor. Porque é a palavra de Deus que vai curar os dardos inflamados do maligno, que vai restaurar, que vai mudar a história, que vai transformar todas as coisas. Não vamos deixar que o roubador, ele roube a semente, roube a bênção que Deus já te prometeu. Aí continua mais. Aos pés, versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Ela estava como? Distraída. Irmãos, vamos falar uma coisa séria? Já viu esse bebê reborn, sei lá que diabo é isso? Qual é o nome que o inferno preparou? Demônio puro. São as distrações. E ali, Satanás tem entrado nos lares. Através daqueles bonecos. São consagrados. Ali entra o espírito dentro daquelas bonecas. Entra ali entre os demônios para destruir. Eles querem uma porta para entrar dentro de casa. Ali são pessoas vazias. Elas estão tão vazias, tão solitárias, que muitas vezes estão dentro de casa, a família, mas você não vê ninguém conversando. Eu não vou conversar com fulano. Eu estou conversando com alguém lá de fora, você não está vendo? Mas dentro de casa a família está dizendo socorro. Eu quero falar com você, marido, eu quero conversar. Filho, eu preciso saber. Mas eles estão bem, bem longe. E dentro de casa, estar como? Todo mundo carente. Hoje estamos vivendo um período de carência que o diabo tem preparado. E ele está sempre enviando as estratégias dele, as mentiras. Porque a Bíblia diz que aquele que nós servimos, aquilo que nos domina se torna o Senhor da nossa vida. Nós precisamos ser dominados pela palavra de Deus, para que Deus seja o Senhor da nossa vida. Existem pessoas que estão tão distraídas que ele continua dizendo, Marta, porém, andava distraída. Mas Marta, você aceitou Jesus, você convidou Jesus para ir para a tua casa, Marta. E por que você está tão distraída? Sabe o que acontece? Aceitamos a Jesus nos primeiros dias, que maravilha, foi fogo pouco chegar em casa. Ah, minha filha, aquele marido, eu vou orar por ele vai dormir, mas eu vou buscar Deus. Depois o tempo passa, minha filha, eu já tenho 20 anos na igreja, eu sou crente há mais de 20 anos, minha filha. Isso aí eu já sei, meu bem, e o diabo entrando. Porque entrou a religiosidade.
Jesus disse que é para a gente conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E o inimigo começa, minha filha, eu tenho na igreja há quantos anos? Aí eu vou te falar a verdade, eu tenho mais de 25 anos na igreja da graça. Eita Jesus, fala, pai. Aí eu vou dizer, eu sei de tudo? Não, gente. A Bíblia diz que a letra mata, às vezes conhecemos a letra, mas é o Espírito que vivifica. O Espírito é Jesus, é o Verbo que se fez carne, que habita entre nós. E nós não podemos ficar distraídos como estava aquela mulher, como estava Marta. Em muitos serviços, irmão, você já viu que a gente acorda de madrugada para fazer as coisas. Amanhã é dia de eu acordei, eu acordo 4 da manhã. Na igreja, 4 da manhã. Mas quando pensa que não, já é de noite. Eu falei, meu Deus, ele nem deu para fazer tudo que eu precisava fazer. O tempo está voando. O tempo está passando muito depressa. E muitas das vezes nós ficamos distraídos. Ai, meu Deus, eu estou aqui na igreja, mas eu estou pensando, quando eu chegar em casa, eu vou fazer comida para o marido, eu vou fazer a marmita, eu vou lavar aquela roupa, porque segunda-feira eu tenho que resolver isso, resolver aquilo. Estamos dentro da igreja, só o corpo, mas a cabeça está igual girafa, lá fora. Recebemos alguma coisa de Deus? Porque ele disse que só recebe quem dá crédito à pregação. Por isso tem anos e anos que eu vou para a igreja e nada acontece, porque nunca deu crédito à pregação. Porque Jesus não é mentiroso, a palavra de Deus é espírito e vida. Aí ele diz, olha, e andava distraído como? Em muitos serviços, e aproximando, disse-se, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Quer dizer, é sempre assim. Tem aquela pessoa que já está desviada dentro da igreja, que conhece a verdade, mas vai simplesmente por ir, ainda quer contaminar. Você vai para a igreja hoje, não? Não vai nada. Não, a gente ora aqui, vai para a igreja todo dia. Bora a campanha. Não tenho nada contra o homem de Deus. Vamos ali, Bruno Leonardo, vou mandar para você. Olha, vamos participar. Não tenho nada contra. Não, não é nada contra, mas as pessoas estão e Jesus nos manda congregar. Mas o que o inimigo faz? Não, eu estou fazendo a minha campanha, estou orando, mas Jesus disse, não deixa a sua congregação, como é costume de muito gostar, é uma coisa a fazer, mas eu tenho que estar congregando. Você está me entendendo? Então o tempo vai passando e muitas das vezes a gente ainda tira aquele que está no caminho. Ela estava fazendo tudo errado, aceitou Jesus, não deu crédito, e estava lá Maria, ouvindo Jesus, ela disse, Senhor, não te importa, não tá, tipo assim, você não está vendo que eu estou fazendo tudo sozinha e que ela não está fazendo nada? Aí o Senhor disse, olha o que ele diz, disse-lhe, pois, que me ajude. Respondeu Jesus, disse-lhe, Marta, Marta. Quando é que a gente fala? Irmã Zuleide, é quando está querendo dar uma bronca. Zuleide. Irmã Zuleide. Jesus falou, olha que coisa. Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Irmãs, vamos entender. Nós não precisamos de muitas coisas. Nós só precisamos priorizar o reino. Porque quando nós priorizamos o reino, aquilo que nós buscamos vem automático. Ele diz, busque primeiro o reino, e as demais coisas ele vai acrescentar. Às vezes você tem anos e anos em busca de alguma coisa e nunca aconteceu. A Bíblia diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Às vezes você já está com o coração fraco, desanimada, mas é tantos anos porque você está buscando aquilo. Você não está buscando aquele que pode mudar toda a história. É aquela pessoa que o marido bebe, eu vou para a igreja, você tem um marido, menina, aquele marido bebe, me envergonha na rua. Ela não vai porque está pensando na alma dele. Ela vai porque ela não aguenta mais aquela vergonha. Senhor, não, meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor morreu por ele. Meu Deus, salva meu marido. E às vezes a nossa preocupação muitas vezes é a vergonha que está passando. Mas Jesus disse, busque o reino. Me busque que eu vou te encher profundamente a ponto que quando você estiver cheia, transbordando, as demais coisas eu vou trazer até você. Mas primeiro,
Eu preciso cuidar de você. Eu preciso preencher aquele vazio que ainda está dentro de você. Eu preciso tirar do seu coração essa tristeza, essa sensação horrível de desprezo, de ninguém lhe dá valor, ninguém te valoriza. Enquanto tem um Deus que nos valorizou e nos valoriza a ponto de morrer por nós. Irmãos, vamos atentar para a palavra de Deus. Jesus está voltando. Jesus, ele está chegando às portas e nós estamos vendo coisas acontecendo. É porque a gente não atenta muito para os jornais, mas aí fora as coisas, o cumprimento da palavra de Deus está chegando. E a gente fica distraída quando pensa que não, está até demandando para a marquinha do diabo. Meu Deus, isso? Por quê? Porque estava distraído. E é na distração que o inimigo entra. É na distração que o inimigo faz a festa. E nós precisamos atentar para isso. Aí ele diz, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. O que é necessário? Qual é uma coisa só? Está Ele. Quem mais quer nos abençoar do que o Senhor? Não existe. Por mais que uma mãe ame o seu filho e queira dar o melhor, Deus quer dar muito mais, o amor de Deus é muito melhor. E Ele quer mudar, mas não depende dele. Nós precisamos parar de estar tão afadigado, tão cansado, atentando para tantas coisas que não é prioridade, que não nos leva para a eternidade com o Senhor. Precisamos entender que a Bíblia diz que quando o Senhor vier, Ele vai levar quem? Aquele que é lavado e remido. E para sermos lavados, nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Vamos tirar os olhos da distração, da ansiedade. Isso tem destruído vidas. Eu atendo pessoas, muitas das vezes, as pessoas que você olha aparentemente normal, mas está já com a mente tão agitada, que já está a ponto de explodir. Nós hoje vemos pessoas e as pessoas estão surtando de uma hora para outra, mas não é. Nós somos pessoas que temos um limite. E o Senhor, Ele diz, lança sobre mim a tua ansiedade. Mas nós não lançamos no Senhor. Nós não chegamos, Senhor, eu estou assim, estou preocupado com isso, ansioso com isso. Não, a gente ao invés disso, a gente vai deixando Deus de lado, em busca das demais coisas, e a frustração entra. E o que é que acontece? A gente muitas vezes desanima. Então ela estava com tantas coisas, ansiosa, agoniada, perturbada, mas Jesus disse, basta uma coisa. Você me busca, essa tradução é minha, viu? Você me busca, eu limpo tudo dentro de você, te dou paz, te dou sono para dormir, te dou alegria, ainda dou aquilo que você quer e muito mais, porque tudo que Ele faz, Ele nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aí Ele diz, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, quando ninguém, nada pode nos tirar a alegria do Senhor. Mas aquilo que a gente pede, às vezes a gente quer as demais coisas. Às vezes a gente está em busca das demais coisas. Não, deixa as demais coisas lá, porque até aquilo que você acha que é bom para você não é. Mas pastor, aconteceu isso e eu estou orando para Deus mudar, para Deus restituir. Não busque o reino de Deus, porque Ele vai dizer se ali é o que Ele quer para você ou se ali é livramento para a tua vida. Muitas vezes Deus tem livramento para a nossa vida, está nos dando, mas a gente está em busca do perigo. A gente está com os olhos naquilo que a gente acha que é bom. E isso é engano. Jesus disse que é caminho para o homem que parece bom, mas o seu fim é morte. Então não vamos permitir estar distraída, estar agoniada, perturbada, em busca das coisas que perecem. Vamos buscar aquele que pode nos dar todas as coisas e mudar a nossa história. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É curta, mas essa é a palavra que eu tenho para as nossas vidas hoje. Amém. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir. Aleluia. Glória a Deus. Glória.